Bem-vindos ao programa Pauta Hoteleira BH, uma série de vários capítulos que se dedicam ao debate com os hoteleiros sobre temas relevantes para o setor como um todo. E para início dessa série de debates e reflexões sobre temas relevantes, vamos falar da FNRH Digital, a Ficha Nacional de Registro de Hóspede, que passa a ser obrigatória de acordo com a portaria do Ministério do Turismo, que determina a implantação obrigatória da ficha digital a partir do dia 20 de abril. Vamos, então, começar resgatando um pequeno trecho do webinar que nós divulgamos com o Ministério do Turismo e o SERPRO no Portal do Hoteleiro, no nosso YouTube, aonde Ângela coloca efetivamente quais são as condições impostas pelo Ministério. Na verdade, a lei do turismo ela estabelece que o meio de hospedagem ele deve encaminhar as informações contidas aí dos dados da ficha ao Ministério do Turismo. Então, a obrigatoriedade é do empresário, né, da empresa. Da mesma forma, eu acredito que esses meios de hospedagem, ao receber um hóspede, ele precisa de certas comprovações, né, para um pagamento, um contrato, enfim, ele tem os dados desse hóspede. E para iniciar o nosso debate, contamos com a presença de 3 dirigentes da BH São Paulo. O nosso presidente, Marcos Vilas Boas, obrigado pela presença, Marcos. Gustavo Jaruzzi, nosso vice-presidente, né, aqui presente, muito obrigado, Jaruzzi. E o nosso vice-presidente da BH e também anfitrião deste encontro, Latif Abrão Junto. Obrigado, Latif, pela presença e pela acolhida nesse estúdio do Terras Altas para que nós possamos exibir esse programa. Muito bem, quem começa? Como é que vocês veem os prós e os contras dessa iniciativa que agora está eminente no dia 20? Um pouco de apreensão, né, Luiz Henrique? Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que esclarecer. Eu vou colocar alguns pontos para a gente começar essa discussão, que depois a gente embala e vai em frente. Mas um dos pontos que preocupa foi isso que ela falou. Quer dizer, se o hóspede não quer acessar o seu GovBR, como que a gente faz? Quer dizer, você tem informações básicas, você tem o CPF, você tem o nome, e a partir daí você pode preencher, tudo bem. Mas é um trabalho adicional que você tem, e a gente falava um pouco antes que é um período de transição que é um pouco mais complicado. Mas começo pelo seguinte, acho que a gente devia começar pelo começo. Cadastur. O que tem que ser feito no Cadastur para que você possa começar a fazer a FNRH digital? Então, a primeira coisa é que o hotel tem que ter o Cadastur. Surpreendentemente, nós encontramos uma quantidade grande de hotéis que não têm Cadastur, não renovam seu Cadastur. Foi uma surpresa para mim. E o segundo ponto é, você tem que qualificar uma pessoa dentro do Cadastur para ser o responsável por essas informações. Quando nós fizemos o webinar, eles recomendaram que não seja a mesma pessoa, Latif, que não seja a mesma pessoa que é o proprietário ou o gestor, mas seja alguém de recepção ou que seja gerente ou alguma coisa, que já cria um novo problema, porque essas pessoas eventualmente têm um ciclo dentro da empresa que elas acabam cumprindo e você vai ter que recadastrar alguém, etc. Então, esse é o primeiro questionamento, lá na base, como é que a gente se prepara e depois discutir os problemas do próprio hóspede, outras perguntas que eu fiz naquele webinar para a gente desenvolver. O que vocês estão enxergando nisso? Bom, o teu comentário inicial do Cadastur, eu acho que é o mais importante aqui, porque sem esse cadastro, nada funciona daí para frente, e poucos têm esse conhecimento, e o mais impressionante foi o dado que você comentou, Marcos, a respeito do número de pessoas que não estão cadastradas corretamente. E agora, o lado positivo, para a gente falar de alguns pontos que vêm de encontro à atualidade, hoje em dia, tudo é digital. Nós temos todas as documentações, tudo ao longo dos anos foi sendo digitalizado. Eu vejo que a FNRH é um dos itens mais antigos dentro da hotelaria, que antigamente era feito de forma manual. Isso lá dos idos 90, que nós tínhamos que enviar para a Polícia Federal,
tinha que se fazer arquivo, tinha que se tomar espaço. Realmente uma modificação bastante grande. Agora, isso vai agilizar o processo, vai diminuir espaço de armazenamento de informação, vai melhorar o BI para que a gente possa entender qual é a movimentação, principalmente do hóspede estrangeiro dentro das nossas unidades hoteleiras, mas isso vem com vários desafios, principalmente porque a gente está mudando de um costume analógico para um costume digital na nossa área do turismo, de hotelaria. Eu acredito que qualquer digitalização, qualquer forma de usar a tecnologia para beneficiar a transferência de dados, o acúmulo de dados, o uso de dados para dar informação, né, é bom. Ponto. Só que tem vários problemas. Eu não sou tão animado assim neste momento agora. Eu acho que a hotelaria, será que está... Vamos pensar nos hoteleiros assim, os menores aqui, como eu, por exemplo, né? A gente tem uma dificuldade, passa pelo cadastro, felizmente a gente tem tudo isso acertado aqui no hotel, mas o pequeno hoteleiro vai ter muita dificuldade. Então, o sistema pode ficar invalidado pelo não uso, que é um dos aspectos de resistência à mudança que existe nesses momentos de introdução da tecnologia. Então, eu tenho a impressão de que aí cabe um papel importante para a BIH, no sentido de treinar, no sentido de agrupar, no sentido de ver qual é a melhor maneira e obter um prazo, Marcos, mais alongado dessa implantação, porque nem toda mudança tecnológica acontece da noite para o dia. A decisão é da Sim. noite para o dia, uma portaria número tal, uma lei número tal, mas isso tem um tempo. Então eu vejo com apreensão, mas eu não acho que é negativo. Não sou contra a tecnologia, né? Perfeito. Agora, a gente tem que ver que os hotéis hoje, nem o check-in e check-out são automatizados ainda, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração, coisa que os técnicos não, às vezes não levam. Mas nós, Marcos, Gustavo, tanta experiência que vocês têm, precisamos olhar para o hoteleiro. Quer dizer, como facilitar a vida do hoteleiro. É interessante isso, porque a FNRH sempre foi obrigatória. A gente sempre teve essa obrigação de mandar, seja para a Polícia Federal, seja para onde for. Eu lembro das implantações das notas fiscais eletrônicas. Ela foi um tanto quanto caótica no início, mas entrou numa normalidade depois. Mas foi uma situação diferente, porque você tinha que desenvolver um validador por prefeitura. As prefeituras demoravam com os validadores. Nós que trabalhamos em rede, quer dizer, estou no Paraná, São Paulo, em vários municípios, na Bahia, a gente tem que encontrar o fornecedor conversar com o PMS. Então não era uma coisa tão simples, mas a trancos e barrancos aconteceu. Menos trancos e não foi tão difícil assim. Nesse caso, eu não sei como estão os PMS hoje com relação à integração com o sistema do SERPRO. Isso já é uma preocupação. Existem hotéis, principalmente pousadas menores, hotéis menores, que não usam PMS. Sim. Não usam PMS, é uma realidade, não é uma crítica, é simplesmente ver um fato, né? Tem muito hotel e pousada que não usa PMS, então vai ter que fazer isso de alguma maneira manualmente. E tem a questão também que já foi resolvida pelo SERPRO, mas é a questão que os estrangeiros não têm CPF nem GOV, né? Logicamente, por razões óbvias. E uma outra pergunta que eu fiz também para o Ministério do Turismo e o menor que está viajando com uma família que não é a sua família, ou seja, está levando a amiga da filha junto, que tem que ter autorização para viajar, desacompanhada, etc. Como fica também esse registro? E a resposta que eu tive o registro pode ser feito por terceiro, mas não o check-in eletrônico, a FNRH eletrônica não valida a documentação necessária, ainda é uma obrigação do hotel ter essa informação necessária. Ok, mas isso também é uma coisa que tem que se pensar.
Quando você faz a comparação da implantação da nota fiscal eletrônica, tem uma objetividade, no meu modo de ver, da nota fiscal eletrônica que está relacionada à arrecadação do órgão arrecadador, do município, né? E está relacionada à necessidade do próprio hotel que faz o seu faturamento. E que tem um departamento de contabilidade, seja pequeno ou grande, seja terceirizado ou não. Isso me parece se assemelhar à questão do SUS. Nós temos o GOV-BR, nós temos hoje, se for o caso, até teoricamente, se você quiser ir a fundo, verificar que existe o cartão nacional do SUS e não se usa para nada por absoluta dificuldade de acesso ao sistema, que é a mesma porta de entrada desse sistema aqui. Eu não sou de achar dificuldade, eu sou mais no sentido de vencer as dificuldades. Mas nós vamos ter que pensar no pequeno, no menor, no estrangeiro, tudo, mas as grandes redes pegam a Cor, por exemplo, ela vai ter todo o instrumental, seus pontos de sistema, o sistema na ponta, né? Agora a maioria não vai ter. E usar o GOV-BR é que me parece um problema também, que eu pensei agora. Por quê? Porque o SUS não funciona, que é um grande cadastro, e que usa o GOV-BR como forma de você marcar o agendamento, ter atenção, etc. O que a pessoa faz? Ela pega e vai bater num pronto atendimento, numa urgência, para ser atendida. Mas não entra no GOV, porque tem gente que tem... É que saúde é um pouco diferente, Sim. Mas tem gente com 60, 70 anos, que é o meu caso, por exemplo, que não tem habilidade para fazer isso pelo computador. Eu acho que é bom, mas eu acho que nós temos que tomar esse cuidado junto ao SERPRO para facilitar e ser um caminho, né? Só complementando, e Latif, você falou muito bem a questão de nós sermos sempre a favor, obviamente, da parte de digitalização, mas é importante também o que o Latif falou com respeito ao apoio da BIH aos pequenos empresários hoteleiros. Embora sejam pequenos individualmente, nós temos que lembrar que no Brasil, 80% das unidades hoteleiras estão na mão de empresários menores e só 20% ou um pouquinho menos da parte das grandes cadeias. Nesse aspecto, os desafios maiores nessa questão da implantação, ele vai passar pelo cadastro, como nós já falamos, ele vai passar pelo sistema que aquele empreendedor tem no front, que é um PMS, que a gente costuma chamar, só que muitos, como o Marcos falou, não tem esse PMS instalado. Não tendo o PMS, ele não tem capacidade de colocar uma API, que é o programa que faz a conexão. E, além disso, ele tem que ter uma internet de alta velocidade. E quem não tem isso ainda no início, ele vai ter que utilizar o sistema do governo. E aí sim, esses 80% tem que ser muito bem amparados, porque 80% dessa base entrando ao mesmo tempo para fazer esse trabalho é uma novidade o que vai acontecer com a banda que o governo vai nos oferecer para poder cadastrar e fazer esses procedimentos. Então, tem bastante detalhe, a BIH está sempre disponível para poder tirar as dúvidas e a gente poder falar um pouquinho mais em detalhes sobre cada um desses passos da implementação. Muito bem. Esse tema ele foi alvo de um webinar com o Ministério do Turismo e com o SERPRO, que está disponível para você no YouTube do Portal do Hoteleiro, explicando exatamente como proceder o hotel que tem PMS e o hotel que não tem PMS. Esse primeiro webinar teve uma audiência de 4.800 hoteleiros, o que não é pouco. Porém, recebemos também perguntas e dúvidas de mais de 2.000 hoteleiros através do nosso formulário de perguntas. E com base nas dúvidas que ficaram, nós estamos lançando hoje um segundo vídeo que exatamente traz de volta o Ministério SERPRO para responder a cada uma das dúvidas. Como dizem os dirigentes da BH, é a entidade prestando um serviço relevante para você, hoteleiro.